E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre as matrizes, que é um tipo de vetor, só que ela é multidimensional. Tá? Então, só para recordar, né, que os vetores é uma estrutura que armazena o mesmo tipo de dados, né? Então, por exemplo, aqui é um vetor de inteiros, então a gente representa, né, visualmente com essas caixinhas aqui. E aí a gente tem os índices, que eles variam de 0, sempre bom lembrar que começa de 0, e vai até n-1, que é o tamanho do nosso vetor. E para definir, né, a gente define assim, então int é o tipo do dado que vai ser armazenado, números é o nome que eu vou dar para o meu vetor, e 5 é o n, ou seja, o tamanho do meu vetor. Então, se o n é 5, né, eu vou de 0 até 4. Beleza? E aí dentro dessas caixinhas eu posso colocar o tipo de dado que eu quiser, desde que seja sempre do mesmo tipo, sempre consistente. Beleza? Bom, então isso é o que a gente viu, né? O vetor. Então, ó, as matrizes, deixa eu mostrar para vocês. As matrizes, visualmente ela vai parecer bastante com uma tabela, tá? Uma tabela com linhas e colunas, certo? Ó, veja que aqui eu defino um tipo também, né? Então, da mesma forma que os vetores vão guardar o mesmo tipo de dados, as matrizes também vão armazenar o mesmo tipo de dados. Então, nesse exemplo aqui, né, seria uma matriz de inteiros, e que eu chamei de números, tá? Só para exemplificar. E aqui, ó, no lugar de usar só um colchete, como era nos vetores, eu vou usar 2. Porque esses 2 colchetes vão representar a quantidade de linhas, que vai ser sempre o primeiro colchete, e a quantidade de colunas, que vai ser sempre o segundo colchete. Tá? Então, por exemplo, se aqui eu definir uma matriz de 3 por 5, significa que eu vou ter 3 linhas e 5 colunas, desculpa. 3 linhas e 5 colunas, tá? Porque eu defini essa matriz como 3 por 5. E, mais uma vez, ó, veja que aqui nos índices, né, a gente continua aqui com os índices, e mais uma vez eles vão sempre começar de 0 e variar de 0 até, no caso aqui, n-1, que seria o número 3, né, então de 0 a 2, e para identificar as colunas também vai variar de 0 até, aí vamos chamar de m, né, de Maria, menos 1. Que aí, no caso, o m seria 5, então, 5 menos 1, né, 4. Então, nossas colunas vão variar de 0 até 4. E as linhas, de novo, de 0 até 1. Nesse exemplo aqui, né, que eu defini uma matriz de 3 por 5. Certo? E aí, ó, de novo, nas nossas caixinhas, a gente vai poder colocar o tipo de dado que a gente quiser. Então, nesse exemplo aqui, coloquei de novo uma matriz de inteiros, né? Mas poderia também ser de strings, de float, né? De qualquer coisa, tá? Importante, de novo, é que seja consistente, todo no mesmo tipo. Bom, e aí agora, nossa caixinha, ó, no vetor, nossa caixinha era identificada apenas pelo um índice, né? Então, essa caixinha aqui é o índice 0, né? Esse daqui é o índice 1, essa daqui é o índice 2, isso aqui, posição 3, aqui, índice 4, posição 4, certo? E aqui não, aqui, na verdade, para a gente conseguir identificar cada caixinha, a gente vai precisar tanto do índice das linhas quanto do índice da coluna, certo? Então, por exemplo, ó, vou botar aqui, ó, esse aqui vai ser a caixinha, vamos dizer assim, a posição 1 por 1, tá? 1 e 1, então linha 1, coluna 1. Um outro exemplo aqui, ó, pronto, aqui vai ser a linha 2, tá? Coluna 2, certo? Aqui vai ser a linha 0, coluna 3. Tá? Então, você sempre vai usar a primeira referência da linha, isso é importantíssimo, tá? Primeiro sempre vai vir a linha, para depois vir a referência da coluna. Então, ó, aqui é a posição 0, 4, tá? E aí a gente vai representar assim, ó, ou assim, tá? Ou então assim. Para dizer que eu tô na minha matriz, 4, né? Na minha matriz, na posição na linha 0 e na coluna 4,
certo? Eu coloquei aqui só para representar, tá? Mas na verdade a gente vai ter aqui nesse exemplo é uma matriz de inteiros. Beleza, então como é que a gente vai fazer isso aqui no código? Como é que vai ser isso no código? Vai ser o seguinte, ó. Eu já até, né, para não ter que ficar escrevendo muito na hora do vídeo, o vídeo não ficar longo, eu já coloquei, tá, exatamente esse exemplo aqui no código, ó. Então, ó, veja só, definir minha matriz, tá? Então, mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só que aqui eu tô chamando de números e aqui eu tô chamando de matriz. Tá, vamos chamar, então, tudo dá o mesmo nome, né? Melhor. E aí vamos chamar de matriz, certo? Bom, aí aqui eu defini int, então, ou seja, uma matriz de inteiros de 3 por 5, ou seja, 3 linhas, 5 colunas, tá? Aí, ó, quando eu quero atribuir, por exemplo, um elemento 54, né, que tá aqui na minha caixinha, olha só como eu faço. Matriz na linha 0, na coluna 0, vai receber 54, tá? Ó, porque esse número daqui, aí, matriz na linha 0, coluna 1, vai receber 1, que é quem? Essa caixinha daqui, ó, linha 0, coluna 1, tá? Linha 0, coluna 1. Aí vai, ó, linha 0, aqui eu tô sempre na primeira linha, tá? Porque, ó, veja que eu botei 0 aqui em todo o começo, então significa que eu tô sempre indo aqui nessa primeira linha, tá? Tô usando essa linha como referência. Aí, ó, coluna 2, 656, ó, 3, botei 3 aqui, e 87, botei 87 aqui. Então, por exemplo, linha 0, coluna 4, 87, que é essa caixinha daqui. E aí, vou fazer da mesma forma para o restante das linhas. Por exemplo, linha 1, coluna 0, 43. Então, fiz o quê, ó? Vamos aqui para a segunda linha, né? Espera aí. Aqui, ó, segunda linha. Fiz o quê? Linha 1, ó, veja que agora todos vão ser 1, né? Essa primeira parte aqui vai ser, o primeiro colchete vai receber sempre 1, porque eu estou referenciando a minha segunda linha da matriz. Então, ó, veja só. Linha 1, coluna 0, tá? Ó, linha 1, coluna 0, recebe 43. Isso aqui que eu botei nessa caixinha daqui. Linha 1, coluna 1, 8. Ó, e aí vai ser a mesma coisa, tá? Linha 1, 2, 52, 77, 34, ó. 52, 77, 34, certo? Linha 3, ó, mesminha coisa aqui, só que agora eu vou definir o 2, né? Utilizar aqui a referência no primeiro colchete da terceira linha, que seria no índice 2, tá? E aí é essa linha daqui. Então, ó, 76, 21, 877, ó, 76, 21, 877, 1 e 99. 1 e 99, beleza? Então, ó, por exemplo, linha 2, coluna 3, eu botei 1. Então, ó, linha 2, coluna 3, coloquei aqui 1, certo? Então, gente, aqui é só uma forma visual, tá, da gente ver essas matrizes, tá? Mas é bom vocês se acostumarem com essa representação daqui, né? Vocês entenderem que aqui sempre no primeiro colchete vai ser a linha e no segundo colchete vai ser a coluna, ok? Bom, e aí, ó, como é que a gente pode fazer para poder navegar por uma matriz? Bom, quando eu tinha um vetor, vou voltar aqui para o meu, botar um exemplo aqui de vetor, né? Vetor, e aí no caso, vou botar um vetor de 3 posições, certo? E aí vou botar vetor, isso aqui é o que a gente já andava fazendo, né? Tá, 1, 2 e 3. Só para 1, 2 e 3. Pronto. Então, aqui são os índices e aqui é o conteúdo, tá? Desse meu vetor de inteiros. E aí, o que acontece? Para eu poder percorrer um vetor, eu utilizava o que é um for, né? For int i, isso aqui foi o que a gente já viu, tá? Igual a 0. I menor que n, né? Nesse exemplo aqui, o n é 3.
i++, abre e fecha chaves. E aqui eu podia, por exemplo, alt, tal, vetor, na posição i, end L, e aí vai imprimir 1, 2 e 3, certo? Vai imprimir todos os elementos do meu vetor. Perfeito. Bom, para percorrer a matriz, vai ser parecido, tá? A gente também vai utilizar um for com esse int i igual a 0 e menor que 3, e aí esse 3 aqui vai ser o n, que vai ser o quê? A quantidade de linhas, tá? Então, ó, esse primeiro i aqui vai ser sempre da quantidade de linhas. Vai ser sempre não, né? Mas geralmente a gente usa o primeiro i sendo para percorrer, né, as linhas de uma matriz, geralmente. Bom, aí beleza. Ó, aí veja o que acontece. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vou mostrar para vocês o que acontece. Aqui são nossas linhas, tá? E aí, ó, veja só o que vai acontecer se eu fizer o seguinte, matriz na linha I e na coluna 0, tá? Ó, linha I. Então, o que é que significa linha I? Que eu vou variar a minha linha, as minhas linhas. E aqui, ó, isso porque eu botei o I aqui, né, nesse primeiro colchete, ó. E aqui, como eu coloquei 0, eu tô definindo que eu quero sempre usar aqui a coluna 0, tá vendo? Aí, veja só o que é que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá. Ó, ele imprimiu 54, 43 e 76, porque são as linhas da minha coluna 0, 54, 43 e 76, certo? Aí, por exemplo, se eu quisesse imprimir aqui da coluna, da minha segunda coluna, né? Colocar, por exemplo, 1 aqui, aí, ó, isso aqui eu posso deixar fixo também, ó, por exemplo. Então, ele imprimiu, ó, 1, 8 e 21, certo? Então, as posições, né, as linhas da minha coluna 1, porque eu deixei, novamente, aqui fixo. Perfeito? Então, como é que a gente pode fazer para, de fato, percorrer todos os elementos, tá? Todos os elementos. Eu quero percorrer tanto as linhas quanto as colunas, porque aqui eu só tô variando as linhas, tá? Então, como é que a gente faz para variar também as colunas? A gente vai, ó, utilizar um segundo for, ó, um segundo for, tá? Vou até escrever for, que agora a gente não vai mais usar i, a gente vai usar j, tá? O j vai servir para representar as colunas da minha matriz. Então, o i vai representar as linhas e o j vai representar as colunas, tá? Então, aqui, ó, qual número vocês acham que eu vou colocar aqui? J menor ou igual a... Qual o tamanho da minha matriz? 3 por 5, né? Então, ó, pensa um pouquinho aí. Vai ser 5, tá? Porque se o J representa minhas colunas, né? Eu tenho que poder, ó, iterar, né? Digamos assim, contar todos os índices das minhas colunas. Então, tem que ir de 0 até, no caso aqui, m menos 1, que é 4, tá? Então, eu coloco J menor que 5. Tá? E faço o QJ mais, tá? Ó, muito cuidado aqui quando vocês forem escrever isso, né? Para não copiar e colar e de repente colocar aqui no lugar de colocar J colocar I++, tá? Porque aí vai bugar, porque eu tô usando J aqui, certo? Então, tome cuidado com isso para sempre no for do J colocar tudo J. No for do I, colocar tudo I, certo? Isso aqui é importante e causa muito erro nos exercícios de vocês. Então, veja só agora o que vai acontecer. Ó, no lugar de usar uma coluna fixa, como eu estava usando, eu simplesmente vou usar o J. Aí, veja só o que vai acontecer, ó. Quando I for 0, tá? Eu estou usando um for dentro de um outro for. Então, aqui, ó, num primeiro momento, I é igual a 0, certo? Porque, né, essa é o comportamento do for, isso a gente já aprendeu. Então, no primeiro momento,
I é igual a 0. Aí, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar nesse for daqui e aí vai começar a variar o J. Então, enquanto o I é J, ele vai variar o J, enquanto o I é 0, ele vai variar o J de 0 até 4. Então, I0, J0, I0, J1, I0, J2, I0, J3, I0, J4. Aí acabou aqui, né, porque eu termino em 4, aí sim ele vai, e o I vai passar a ser 1. Aí o que é que ele vai fazer? I1, J0, I2, J1, I1, J2, I1, J3 e I1, J4, tá? E aí, assim vai até terminar aqui, né, as iterações aqui do for, tá? Ó, veja só. Deixa eu mostrar aqui como é que isso aqui vai ser impresso lá na tela para vocês, ó. Primeiro vamos fazer o seguinte, vou comentar isso daqui, botar aqui, ó. Agora vai ser o seguinte, Cout, vou fazer o seguinte, ó, para vocês verem, I, tá? Vou botar aqui I, 2 pontos. I, né, para vocês verem escrito lá, aí vou dar um espacinho, tá aqui uma barra só para fazer a referência, J, 2 pontos, J, end L, tá? Ó, aí isso aqui vai acontecer exatamente o que eu tava falando para vocês, só que aqui com os números, né? Esqueça a matriz por enquanto, só presta atenção aqui nesse for, tá? No I e no J, ó. Vou rodar aqui para vocês. Ó, veja só o que aconteceu. I 0, enquanto I é 0, J 0. I continua 0, J1. I continua 0, J2. I continua 0, J3. I continua 0, J4. Aí acabou o for do J, né, esse primeiro for, aí ele volta pro I, tá? Só que agora I vai ser quem? 1. Aí ele faz I igual a 1, J0. I igual a 2, J1. I igual a 3, J2. Ou I igual a 1, J2. I igual a 1, J3. I igual a 1, J4. E ó, vai fazer isso até quantos Is existirem, tá? Até quanto você definir aí que é o tamanho do seu I, né, do seu primeiro for, tá? E também o J vai variar de acordo com a quantidade, né, que você definir no seu for de dentro, tá? Então, ó, relembrando aqui, como eu defini que aqui era 3, né, ou seja, 3 vai rodar 3 vezes, variando de 0 a 2, certo? 0, 1 e 2. Aqui o J vai variar de 0 até 4, tá? Então, essa é a ideia. Aí, ó, veja só o que vai acontecer agora. Deixa eu pegar isso daqui. Aí, vou fazer o seguinte, ó. Igual a... Ó, aqui eu tô imprimindo, certo? Eu tô imprimindo quem é meu I, quem são os meus índices, né? Então, aqui, quem é minha linha, quem é minha coluna. E aqui, qual o conteúdo da matriz nessa linha e nessa coluna, né? Que no caso, né, eu tô usando esse exemplo aqui. Então, vamos rodar para vocês verem. Peraí. Ó, olha só. Ele pega índice e linha I, coluna J, com 0, aí ele bota quem, ó, vê que ele botou aqui 54, exatamente o número que tá aqui, né? Que eu botei na minha linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Quem é 1, ó, vê que tá certinho, tá igualzinho. 54, 1, 556, 3, certo? 87. Aqui, ó, aí depois vem pra segunda linha, que é essa parte daqui, ó. Segunda linha, né, quando o I é igual a 1. Aí ele botou, ó, 43, 8, 52, 77, 84, ó, igualzinho que tá aqui, certo? Linha 3, ó, então, linha 3, no caso, índice, né, I igual a 2, J 0, 76, 21, 887, 1 e 99, igualzinho que tá aqui, tá? Então, dessa forma, utilizando dois for,
um dentro do outro, a gente consegue fazer esse tipo de manipulação, né? Esse tipo de variação, de iteração com o i variando de um determinado número a outro e com o j também variando de um determinado número a outro, certo, gente? Então, essa aqui é uma forma da gente varrer, né? Vamos dizer assim, percorrer uma matriz, beleza? Então, na próxima aula eu vou mostrar um exercício prático para vocês, beleza? Até a próxima!